H9, Rádio Bandeirantes. Na União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Poucos jogadores na história do futebol mundial conseguiram unir tanta intensidade, técnica refinada, garra e capacidade de decidir jogos com toques que pareciam mágicos. Rivaldo, o craque pernambucano, é um desses nomes eternos. Sua trajetória, das peladas na terra batida até os holofotes do mundo, é uma verdadeira narrativa de superação e de muito talento. O ainda garoto, aos 19 anos, assinou um contrato profissional com o Santa Cruz em 1991, depois de ter impressionado olheiros locais em um torneio pelo Paulistano. Magro demais, desajeitado aos olhos de muitos, desacreditado por tantos. Mas por trás daquele corpo franzino havia ainda um cérebro de gênio e pés que pareciam moldados para fazer poesia com a bola no pé. Após destacar-se com o Santa na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1992 foi trocado por 5 jogadores com o Mojimirim e nem voltou a Pernambuco após o torneio. Foi para o clube do interior paulista juntamente com os colegas Valber e Leto. No Sapão, participou ao lado deles da conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, na equipe que ficou conhecida como Carrossel Caipira, time lembrado pelo jornalista Leandro Quesada. Quem não se lembra daquele Carrossel Caipira, comandado pelo saudoso Oswaldo Alvarez, o Vadão. Aquele time era espetacular, não é? Um time que jogava num 3-5-2, inclusive um esquema que tinha fracassado nas mãos do Lazzaroni um ano antes na Copa da Itália, mas que com o Vadão a coisa virou. Esses caras jogaram muita bola, muita bola. Para quem não pôde acompanhar, se puder dar um Google qualquer hora aí e poder olhar os melhores momentos daquele time, vai ficar encantado. Mesmo ali, Rivaldo não era considerado a maior promessa, e sim Valber. O Rivaldo, por exemplo, era ponta, era meia, era centroavante. Negócio incrível, não é? O Leto também, um outro jogador de muita velocidade, que partia pra cima. E o Valber era o melhor dos três. Eu lembro que a gente falava muito, esse Valber vai chegar à seleção brasileira, vai jogar na Europa, vai ser o bambambam. Porque realmente era um meia atacante, a capacidade do meia criativo e do atacante que chegava pra decidir e pra fazer os gols. O tempo depois mudou essa história, né? Chegou ao Corinthians em 1993, sem muito alarde, mas com lampejos de puro talento. Em um elenco recheado de estrelas, Rivaldo alternava entre o banco e a titularidade, mas deixava claro que havia algo especial em seus pés. Pouco tempo depois, cruzaria o Parque São Jorge para vestir a camisa do arquirrival Palmeiras. E ali, definitivamente, começaria a escrever as primeiras páginas de sua lenda. No entanto, essa negociação, na época, foi vista como uma traição, ao mesmo tempo tida por muitos como um chapéu no rival. José Carlos Brunoro, então dirigente do Alviverde, relembra todo esse trâmite e revela um desejo antigo no atleta. Quando ele estava no Mojimirim, existiam lá 3 jogadores, né? O Rivaldo, o Leto, né? E Valber, né? Falavam que era o trio, revelação e tal. E todo mundo falava mais do Valber, né? Que era um meia e tal. E eu falava sempre assim, eu gosto do grandão. Eu brincava até, eu gosto do comprido, que é o Rivaldo, né? E todo mundo fala, não, o melhor é o Valber e tal. E eu sempre ficava na cabeça com a coisa do Rivaldo. E eu falei com o empresário dele, que era o Machado, né? Eu falei, tô querendo o Rivaldo, essa coisa toda, o jogador que eu acho que tem futuro. E na Parmalat, o presidente da Parmalat falava, o Gianni Grisende, que era o presidente Gianni, eu tô a fim de trazer o Rivaldo. E ele falava assim, mas o que você tem com esse jogador, né? Ele falava assim, esse jogador eu vou dar um prêmio para você, porque todos os jogadores que você trouxe acabou dando certo. Então esse é por tua conta. Conta e risca, ele falou assim ainda, né? No Verdão, Rivaldo encantou. Com passes precisos, dribles e gols decisivos, tornou-se peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 1994, sob comando de Vanderlei Luxemburgo.
Foi um período de ouro no Palmeiras e Rivaldo era uma das joias daquele elenco. Na final, fez 2 no jogo de ida. Na volta, o gol de empate, sacramentando assim o título brasileiro. Recuando para Edmundo dá para Amaral dá para Edmundo dá Antônio Carlos correndo, servindo no ataque para Edmundo, avançando o ataque do Palmeiras, a defesa para o Edmundo, correu, cruzou, entrou o Rivaldo na boca do gol, é fogo, é gol! Sua habilidade em jogar tanto como meia quanto como atacante, sempre com visão de jogo privilegiada, o colocava num patamar acima. No entanto, no vestiário, um jogador tranquilo, como conta Brunoro. Ele era um garoto tímido, né? Assim, mais introvertido. O Rivaldo ele era um desses jogadores que sempre se preocupou que a performance fosse o seu marketing, vamos dizer assim, né? Não a sua figura. Então ele era um cara totalmente dedicado a treinamento. Ele era um cara muito introvertido. Ele era um cara na dele no treinamento, na dele no vestiário. Rivaldo sempre foi um craque silencioso. Deixava a genialidade para os pés, não para as palavras. Em campo, driblava com arte. Fora dele, preferia o anonimato ao estrelato. Sua ambiguidade o tornou único. Um gênio que nunca precisou dos holofotes para brilhar. Em 96, com a camisa do Palmeiras, ele simplesmente destruiu. No ataque dos 102 gols, balançou a rede 18 vezes. Surpreendia também seus companheiros de time, como relembra o ex-lateral Júnior em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Logo quando eu cheguei, logo foi aquele impacto, né? Do Rivaldo, o jeito que ele jogava, rapidez, habilidade, uma facilidade de bater na bola impressionante. Não vou lembrar a primeira partida, mas desde os primeiros contatos com o Rivaldo nos treinamentos, já me mostrava realmente um jogador mesmo espetacular. E que ataque! Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Não, o campo vai desenvolvendo, né? No dia a dia, realmente o Rivaldo, ele caía por todos os lados, né? Na verdade, a gente tinha dois jogadores realmente com uma facilidade, ou bater com a esquerda, né, que era ele, de Djalminha, então eles não tinham uma posição tão fixa com o Luxemburgo naquele time. Então, caía ele, caía o Miller, o Djalminha. Então, para mim era uma facilidade monstruosa jogar com esses monstros. Então, eu lembro, assim, né, de ter jogado ao lado de um jogador melhor do mundo, né? Campeão 2002. Então, o Rivaldo realmente impressionava a cada momento. Com tanto brilho, não demorou para que o futebol europeu o chamasse. Mas Brunoro queria segurar o craque. Não, eu não achei precipitada, né? Porque na época, quando eu assumi o Palmeiras pela Parmalat, eu queria resgatar um pouco os times que ficavam marcados na cabeça do torcedor. Então eu queria sempre que o jogador ficasse pelo menos 2 anos. A gente teve o time de 93, 94, depois em 95 foi uma transição, aí que a gente já trouxe o Rivaldo, trouxe depois o Djalminha, essa coisa toda. Mas tinha situações que não dava para segurar, até o jogador não queria ficar se viesse uma proposta da Europa. Até quando o Palmeiras começou a ficar mais famoso, com jogadores famosos também, todo mundo queria até jogar no Palmeiras para depois ter uma alavancagem para fora, né? Então já não dava para mim manter esse negócio de ficar 2 anos, tal, mas a gente procurava fazer o possível para o jogador guardar os jogadores daquele time, ficar na memória deles. Depois de uma breve passagem pelo La Coruña, foi no Barcelona que Rivaldo atingiu o auge técnico de sua carreira. Entre 97 e 2002, o Camp Nou foi palco de uma das maiores obras de arte que o futebol já viu. Rivaldo era um artista. Seus gols de bicicleta, faltas milimetricamente cobradas, dribles e assistências improváveis encantaram o mundo todo.
Com isso, campeão espanhol, artilheiro da La Liga, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 99. Mas nenhum palco foi tão grande para Rivaldo quanto a seleção brasileira. Na Copa de 98 na França, já era uma das esperanças da equipe. Teve atuações importantes, como os 2 gols contra a Dinamarca nas quartas de final, e mostrou que poderia ser decisivo em momentos cruciais. O Brasil foi vice-campeão, mas o craque voltaria 4 anos depois, com a maturidade e a fome de quem sabia que o destino ainda lhe devia uma consagração. Na Copa de 2002, disputada na Coreia e no Japão, Rivaldo formou com Ronaldinho e Ronaldo um dos trios mais letais que o futebol já viu. Seus gols contra a Turquia, China, Costa Rica, Bélgica e Inglaterra foram fundamentais na campanha do pentacampeonato, até mesmo nos momentos mais difíceis. Por exemplo, na derrota parcial para os ingleses na semifinal, Júnior tinha confiança no time e principalmente nos craques daquele elenco. Como você falou, teve um gol, né? Um gol inesperado, uma falha, né? A bola bateu no Lúcio, o atacante da Inglaterra fez o gol, mas nós sabíamos que, pela qualidade que o time tinha condições, né? De assimilar aquele golpe naquele momento, né, que estava esperando, remontar de novo e partir para cima e tentar virar, né? O que aconteceu, os jogadores também que nós tínhamos, todos experientes, né? Jogadores que já foram campeões dos seus clubes, né? Jogadores melhores do mundo, né? Com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, fenômeno, né? Jogadores que foram melhores do mundo. Mais do que isso, Rivaldo foi regular, cerebral e brilhante durante toda a competição. Muitos o consideram, ao lado de Ronaldo, o melhor jogador brasileiro daquele Mundial. Não à toa. Concordo. O Ronaldo fez os gols, né? Lógico, né? Ninguém pode contestar isso. E pra gente ser campeão, precisou dos gols dele. Mas Rivaldo realmente fez com que a bola chegasse nele, fizesse o jogo para que a seleção pudesse jogar bem. Então acho que foi Rivaldo também. Fico com Rivaldo. Mas vai ser opiniões, né? Apertadas, mas também eu fico com Rivaldo. O que tornava Rivaldo especial não era apenas o talento, era a maneira de como ele fazia o difícil parecer tão simples. Leandro Quesada, que cobriu as 2 Copas do Mundo, em 98 e 2002, analisa o desempenho do craque. Eu fiz vários mundiais aqui e tal, mas eu acompanhei de perto a trajetória do Rivaldo nas Copas de 98 e 2002. Cara, o que esse sujeito jogou nas 2 Copas foi uma enormidade, fazendo ali um trio muito legal com Bebeto e Ronaldo. Mas a coisa funcionaria mesmo com outro trio, né? Quando o Ronaldinho entra na seleção de 2002 e esse trio formado por Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo conseguiu arrebentar na Copa do Mundo. E o Rivaldo foi tão gigantesco quanto o Ronaldo na Copa de 2002. Mas o Rivaldo foi um cara extraordinário, um dos maiores que o futebol brasileiro e o mundo já produziram. Um chute de fora da área, uma pedalada no momento certo, uma assistência de calcanhar, tudo com descrição, sem firulas desnecessárias. Ele não precisava de holofotes, não buscava o estrelato, jogava por puro amor. Mesmo após deixar os grandes palcos, Rivaldo seguiu, passou por clubes como Milan, Cruzeiro, Olympiacos, Atenas e até retornou ao Brasil, jogando por Mojimirim, São Paulo e São Caetano já veterano. Demonstrava mesmo aos 40 anos de idade a mesma paixão de quando começou. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço. Hoje Rivaldo é um desses nomes que o tempo não apaga, idolatrado por palmeirenses, reverenciado por barcelonistas, eternizado na história da seleção. Um nordestino que venceu o preconceito e o descrédito, um craque que honrou a camisa 10 com humildade e genialidade. Eu costumo dizer que o Rivaldo só não é maior por causa desse jeito introspectivo que ele sempre teve. Eu brinco com muitos amigos, na minha opinião, o Rivaldo jogou mais que o Beckham. E olha que o Beckham foi um monstro, né? Um dos maiores jogadores da Inglaterra, é verdade. Só que o Rivaldo se comunicava muito mal, não tinha mídia,
não era casado com a Vitória, né? Também tem isso. Mas é verdade, às vezes o futebol também cria. O cara precisa ser bom, mas precisa se mostrar ao mundo. Mas foi, né? Eleito depois o melhor do mundo e ganhando uma Copa do Mundo, coisa que o Beckham não conseguiu, né? O Beckham nem foi, viu, rapaziada? Nem foi o melhor do mundo e nem conseguiu conquistar uma Copa do Mundo. Um artista do futebol que deixou no campo não apenas vitórias e títulos, mas momentos que continuarão vivos na memória de todos os apaixonados por esse esporte. Rivaldo é a lembrança de que no futebol o talento pode surgir dos lugares mais improváveis e quando encontra disciplina e coragem se transforma em lenda. Sonorização de Caiame Martins.